Fala, galera! Bom dia! Como é que vocês estão? Hoje, na nossa aula, nós iremos dar continuidade no estudo dos logaritmos. Hoje nós iremos trabalhar as equações logarítmicas e resolver as nossas quatro questões da nossa apostila, tá certo? Então, bora lá para a nossa aula. Tudo de bom, que vocês tenham uma excelente aula, tá bom? Então, mais tarde nós vamos ter a nossa aula ao vivo e a gente dá continuidade na resolução das questões. Nossas aulas já estão chegando ao fim, nosso material está se findando e eu espero que todos vocês estejam conscientes do papel que vocês desenvolveram durante todo esse ano. Então, bora aqui, deixa eu compartilhar a minha tela para que a gente possa fazer as devidas anotações. Então, caderno, lápis e borracha aí para vocês acompanharem a nossa aula. Bem, nós iremos trabalhar hoje as equações logarítmicas, tá? Lá na prova do Enem, são competências 5 e 6, habilidades 20, 21, 22 e 25, tudo bem? Então, galera, o que é que a gente entende por equação? Uma equação nada mais é do que uma igualdade de expressões a fim de buscar o valor da incógnita para tornar essa igualdade verdadeira. Só que nesse caso, nós estaremos associando o estudo dos logaritmos, tá bom? Então, dentro das equações logarítmicas, é necessário que a gente entenda como que a gente vai organizar essa equação, tá bom? Então, olha só aí uma situação, um problema que vai nos motivar para que a gente possa entender exatamente o que a gente vai estar estudando. Então, ele diz o seguinte, ó, vejam só, deixa eu botar aqui de azul. Um estudante quer resolver a equação 2 elevado a x igual a 5, utilizando uma calculadora que possui a tecla log de x. Somente as calculadoras científicas vão possuir esse comando, tá bom? Para obter um valor aproximado de x, o estudante deverá usar a calculadora para obter os seguintes números, tá bom? Então, gente, olha só o que é que nós temos aqui, ó. 2 elevado a x igual a quanto? A 5. Observa, gente, que essa é a nossa igualdade motivadora. Isso é uma equação exponencial? É, mas ela vai ser aplicada de maneira direta? Não. Por que não? Porque o 2 e o 5 não poderão ser escritos na mesma base. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Nós podemos aplicar, já que é uma igualdade de duas expressões, a gente lembra lá das consequências da definição, se duas expressões elas são iguais, significa dizer também que seus logaritmos vão ser o quê? Iguais. Então, aplicando o logaritmo dos dois lados, eu vou ter o quê? Log de 2 elevado a x é a mesma coisa do log de quem? Do log de 5. Então, observa aqui que o logaritmando está escrito na forma de potência. Então, seu expoentezinho ele vai sair daqui, ó, e vai lá para frente do logaritmo. Então, vai ficar o quê? X vezes o log de 2 igual a quem? Igual ao log de 5. Tudo bem? Mas o que é que a minha questão ele está pedindo? O estudante deverá usar a calculadora para obter os seguintes números. Para que eu descubra o valor de x, eu devo saber quem é o log de 2, já que existe a tecla log de x na calculadora, e o log de 5. E o que mais? Já de maneira direta, eu posso fazer uma divisão. Log de 5 pelo log de quem? Log de 2. Então, gente, eu preciso saber qual é o valor do log de 2, qual é o valor do log de 5 e o valor do log de 5 dividido pelo log de 2, já que, como isso aqui é uma fração e toda fração é uma divisão, nós podemos também dizer que x vai ser quem? Log de 5 dividido por quem? Pelo log de 2. Então, gente, eu preciso saber do log de 2, do log de 5 e do log de 5 dividido pelo log de 2. Então, sem dúvida, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra B, tá ok? Então, gente, isso é uma equação logarítmica. Observa que nós temos uma igualdade de duas expressões em que um dos membros existe a incógnita. Dá para resolver
De uma outra maneira, por equação do primeiro grau não dá, nem do segundo, tá certo? Então, o único artifício que nós temos aí, já vimos inicialmente que por equação exponencial não dá, vai ser o desenvolvimento do logaritmo, tá bom? Então, essa questão nos motiva para que a gente possa passar a estudar as equações logarítmicos, baseado em dois tipos, tudo bem? Nós iremos estudar, gente, a primeira delas, que diz o quê? Logaritmo de uma função na base B, lembrando que o logaritmando aqui é a função escrita numa base B, sendo igual a um K sendo um número real. Então, por definição de logaritmo, nós vamos ter que B elevado a K seria exatamente igual a quem? A f de x. Então, f de x é igual a b elevado a k. Lembrando que tanto f de x como b são expressões em que nós devemos levar em consideração a condição de existência. Qual é a condição de existência, já que f de x é o logaritmando? F de x tem que ser maior do que zero. E b é a base do logaritmo. Quando é que o logaritmo, a base do logaritmo vai existir? Quando ela for positiva, maior que zero e diferente de quem? De 1. Então, gente, é fundamental que vocês observem essas condições de existência, tudo bem? Na nossa apostila, nós temos aí 3 questões resolvidas que eu peço que vocês deem uma olhada nessas questões, tudo bem? Então, a gente resolve, vê se elas estão se encaixando nessas condições aí. Caso contrário, ela não vai fazer parte do conjunto solução, tá ok? E o segundo caso é quando nós temos duas expressões logarítmicas iguais, tá bom? Log de alguma coisa igual log de uma outra função, tá ok? Escritas nas mesmas o quê? Base, ó, escrito na mesma base. Ambos estão escritos na base B. Então, por condição direta, eu vou ter que a função f de x é exatamente igual à função q, g de x, já que ambas estão escritas na forma de logaritmo, as funções são os logaritmanos na mesma base, então eu vou ter que f de x tem que ser igual a g de x. Lembrar que tanto f de x quanto g de x são logaritmanos, e a condição para que elas existam é que eles sejam positivos. E o b, um valor que é maior que zero, e diferente de quem? De 1. Então, galera, isso a gente já lembra lá da definição de logaritmo. É bem tranquilo você recordar isso daí, tudo bem? Então, vamos aqui para as nossas questões para vocês verem como a aplicação de equações logarítmicas ela pode vir de diversas maneiras, inclusive na prova do Enem, virar questões de logaritmo. Pode ser que aplicando propriedade, a ideia de equação logarítmica. Então, bora resolver as questões, tá bom? Atividades para a sala, tudo bem? Então, olha só o que é que ele diz a primeira questão bem interessante. Vocês viram que nas aulas passadas, a aplicação de logaritmo com nível de ruído, medida de som, terremotos, aplicação em soluções químicas no pH. Então, é bem diversificado a aplicação do estudo de logaritmo, tá bom? E olha só o que é que ele diz na primeira questão. Em uma danceteria, há um aparelho com várias caixas de som iguais. Quando uma dessas caixas é ligada no volume máximo, o nível R do ruído contínuo é de 95 dB, 95 decibéis. Sabe-se que R é igual a 120 mais 10 vezes o log de S na base 10, o logaritmo decimal de S, em que o IS é a intensidade sonora, que é dada por watts por metro quadrado, tá? A intensidade sonora IS é proporcional ao número de caixas ligadas. Esse proporcional entende-se já que é diretamente proporcional. Quanto maior o número de caixas, maior a intensidade sonora, tudo bem? Seja N o maior número de caixas de som que podem ser ligadas simultaneamente sem que ultrapasse o nível de 115 decibéis, que é o máximo suportado pelo ouvido humano. Então, é correto afirmar que N é igual a. Então, quantas caixas de som nós devemos ter, tá certo? Para que ele não ultrapasse esses 115 decibéis, tudo bem? Lembrar que a expressão matemática que define a intensidade sonora e o nível de ruído é dado por essa expressão que está em função de quem?
do logaritmo, tá bom? Então, ó, R, deixa eu colocar ela aqui, ó, R é igual a quanto? 120 mais 10 vezes o log. Gente, eu não vou colocar o 10 não, tá? Já que é um logaritmo decimal, a gente já sabe, né? De S, tá bom? Então, galera, o que é que nós vamos observar aqui? Bora começar pelas informações, tudo bem? Então, em uma danceteria, um aparelho com várias caixas de som ligado. Quando uma dessas caixas, então, uma caixa de som é ligada, significa que ela produz um nível de ruído de quanto? De 95 decibéis. Então, o que é que nós iremos ter aqui? Quando N for igual a 1, N representa o número de caixas, não é? Ó, N representa o número de caixas. Quando eu tenho uma caixa de som, significa que o ruído aqui, ó, vai ser exatamente de quanto? De 95 que? Decibéis, tá bom? Fazendo as devidas substituições, eu vou ter 95 é igual a 120 mais 10 vezes o log do, da intensidade do ruído, intensidade do som, tá? Fazendo aqui as devidas operações aritméticas, eu vou ter 95, tá? Menos 120. Esse 10 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. É igual a quem? Log do índice, tá certo? Do som, do ruído. 95 menos, deixa eu puxar para cá. Então, eu vou ter log do índice da intensidade do som, vai ser igual a quem? 97, 95 menos 120 vai dar menos 25 sobre 10. Então, log de S vai ser igual a menos 25 por 10 dá 2,5. Não esqueça que aqui é um logaritmo decimal, então a base aqui é 10. Então, quem é a intensidade do som? 10 elevado a menos 2, o quê? 0,5. Tudo bem? Então, não esqueçam dessa informação aí. Terminou a questão? Não. O que ele está querendo é exatamente o número de caixas de som para que não ultrapasse 115 o quê? Decibéis. Mas olha só o que foi que ele disse, ó, que a intensidade do som é proporcional ao número de caixas ligadas. Então, deixa eu colocar aqui um item, tá? É importante. Ora, se é diretamente proporcional, então, quanto maior o número de caixas de som, maior será a intensidade sonora. Então, nós vamos ter o quê? Que a intensidade sonora vai ser nada menos do que uma constante multiplicado por N, tá bom? Então, quando N for igual a 1, significa dizer que a intensidade sonora, que a gente viu agora há pouco, é de quanto? 10 elevado a menos 2, quanto? Menos 2,5. Ao substituir, nós vamos ter que 10 elevado a menos 2,5 é igual a K vezes o N, que é 1. K vezes 1 é K. E minha constante aí vai ser de 10 elevado a menos 2, quanto? 5. Segura essa expressão, segura aqui da intensidade sonora, tudo bem? Mas aí, gente, vamos finalizar a questão. Por quê? Porque ele quer que o nível de ruído seja de quanto? 115 decibéis, tá ok? Então, o que é que a gente vai ter? Só substituir, tá certo? 120 mais 10 vezes o log da intensidade do som. Isso aí tudo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 115, tá bom? Então, o logaritmo da intensidade do som é igual a 115 menos 120. O 10 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. O logaritmo da intensidade do som vai ser igual a 115 menos 120 dá menos 5. Menos 5 dividido por 10 dá menos 0,5. Logo, conclui-se o quê? Que a intensidade do som para 115 decibéis vai ser, ó, aqui embaixo, lembrar que tem um 10, né? 10 elevado a menos 0,5. Tudo bem?
Nossa questão acabou? Não, né? Por quê? Porque agora simplesmente nós iremos voltar na expressão que determina N, o número de caixas de som, para uma intensidade 10 elevada a quanto? A menos 0,5. Então, ó, IS, vou voltar a substituir aqui, ó. A intensidade do som é igual a K vezes N. Qual é a intensidade do som para 115 decibéis? 10 elevado a menos 0,5. Igual. Minha constante eu já achei, que é de quanto? 10 elevado a menos 2,5 vezes quem? Vezes N. N representa o número de caixas. Então, 10 elevado a menos 0,5 dividido por 10 elevado a menos 2,5 é igual a N. Então, quem é que é N? O que é que nós temos aqui? Uma divisão de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 0,5 menos, com esse menos 2,5 vai dar mais 2,5. Então, N vai ser igual a quanto? 10. 2,5 menos 0,5 dá 2. Então, 10 elevado a 2 é igual a 100. O que é que representa 100? O número de caixas de som. Então, 100 caixas de som, tá bom? 100 caixas de som, tá bom? Então, esse 100 a gente marca como alternativa correta, letra D, tá bom? Maravilha de questão, tá bom? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Olha só. Texto para as questões 2 e 3. Beleza? Diz o seguinte: psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e à retenção da informação. Suponha que um indivíduo tenha feito um teste e que, depois de ter meses e sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático que descreve a situação de normalidade na memória do indivíduo é dado por y igual a 82 menos 12 vezes o log de t mais 1, sendo y a quantidade de pontos feitos por ele no instante t. Então, a segunda e a terceira questão está associada a esse texto. Então, a segunda questão diz: considere que, após ter meses da aplicação do teste inicial, a pontuação do indivíduo tenha caído 18 pontos na prova aplicação do teste, na nova aplicação do teste. Adotando raiz de 10, aproximadamente 3,16, então T será igual a. Então, gente, bora aqui entender a nossa questão. O modelo matemático é y igual a quem? 82 menos 12 vezes o log de quem? De t mais quem? T mais 1, tudo bem? O y seria exatamente a quantidade de pontos, tá aqui, ó. Y é a quantidade de pontos, a pontuação que ele fez nesse exame, nessa avaliação, e t é o tempo, exatamente um instante t, tudo bem? Então, o que é que ele fala na questão de número 2? Vamos entender. Considere agora que, após ter meses da aplicação do teste, a pontuação do indivíduo tenha caído 18 pontos. Mas o que é que nós vamos ter inicialmente? Quantos pontos ele fez naquele tempo zero? Inicialmente, o tempo é igual a quanto? Tempo é igual a zero, tá bom? Então, se o t for igual a zero, o y, a quantidade de pontos que ele fez, vai ser quantos? Então, vamos ter o quê? Que y é igual a 82 menos 12 vezes o log de quem? O tempo não é zero? Zero mais 1. Então, vai ter y é igual a 82 menos 12 vezes o log de 1, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? Y é igual a 82 menos 12 vezes. Gente, quanto é o log de 1? Toda vez que o logaritmando for em 1, independente da base, ele vai ser igual a zero, pois todo número elevado a zero é igual a 1. E 12 vezes zero vai ser quanto? Zero. Então, 82 menos zero é igual a quanto? 82 pontos, tá bom? Então, gente, quando essa pessoa fez inicialmente, ele fala aí
essa avaliação, ele fez 82 pontos. Aí ele diz, ó, após T meses da aplicação do teste inicial. Então, ele fez quantos pontos? 82 pontos. Então, ó, o indivíduo tenha caído 18 pontos. Então, significa dizer que agora o número de pontos vai ser quanto? 82 menos quanto? Menos 18. É igual a 82 menos 12, log de quem? De T mais 1. Tudo bem? Então, 82 menos 18 vai ser quanto? 64. 82 está positivo, vem aqui negativo, igual a menos 12, log de quem? De T mais 1. Tá bom? 64 menos 82 dá menos 18, igual a menos 12, log de quem? De T mais 1. Vou multiplicar toda essa expressão por menos 1, tá bom? Então, eu vou ter que 18, aqui o 12 está multiplicando, passa dividindo, é igual ao log de quem? De T mais quem? Mais 1, tá bom? Logo, a gente pode simplificar aqui tudo por 3, não é? Então, ó, não, por 3 não, ainda vou ter que simplificar mais uma vez. Então, a gente pode simplificar aqui direto. Se a gente fizesse por 3, aí de novo seria por 2. Então, a gente vai direto substituir por simplificar por 6. Então, log de t mais 1, tá bom? Na base 10, tá? Não precisa nem colocar. 18 dividido por 6 é 3. E 12 dividido por 6 é 2. Então, por definição de logaritmo, 10 elevado a 3 sobre 2 é igual a quem? T mais 1. Tá ok? Então, quem é 3 sobre 2? Tá? A gente pode dizer o quê? Já que nós vamos ter a expressão aqui 3 sobre 2, a gente vai transformar isso daí numa expressão, tá bom? Através de radical. Então, eu vou ter o quê? Raiz, tá certo? Ó, 10, o índice 10, ó, 3, raiz 3 no índice 2. E menos 1, isso aqui é igual a quem? A t. Tô achando o espaço aqui vai ser muito pequeno, galera, para fazer a próxima questão, mas eu apago. Então, eu vou ter que raiz quadrada de 10 elevado a 3 é uma coisa de 10 elevado a 2 vezes 10. Sim ou não? Conserva a base e somos expoente. 2 mais 1 é igual a quanto? 3. Menos 1 igual a t. Então, correspondendo radicando com índice, vai ficar 10, raiz de 10, menos 1 é igual a quem? A t. Só que na questão ele diz que o valor de raiz de 10 é quanto? 3,16. Então, 10 vezes 3,16 menos 1 é igual a t. 10 vezes 3,16, a vírgula vem para cá, então vai ficar 31,6 menos 1 é igual a t. Então, quem é t? 31,6 menos 1 dá quanto? 30,6. Tudo bem? Lembrar que esse t é dado em quê? Em meses. Então, t vai ser 30,6 o quê? Meses, tudo bem? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, B, tá bom? B de beleza. Segunda questão, tá feitinha aí, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, porque tem a terceira. E a terceira questão eu vou também me basear nesse, nesse teste, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer ela? Dá um tempinho aí, ó, é só substituir, ó. Só que na terceira diz, ó, o novo teste caiu para quanto? Para 70, tá beleza? Então, é só a gente substituir o y por quanto? Por 70. Deixa eu tentar apagar só o início, tá bom? Faça um print, ou então a gravação aí você pode parar, dar uma pausa, ver a qualquer momento, tudo bem? Deixa eu só concluir aqui, deixa eu apagar aqui.
Bora lá, apagando aqui. Parará, parará. Tarará. Vou apagar aqui só até onde ver onde é que tá. Acho que só aqui tá bom, beleza? Deixa eu voltar aqui para minha canetinha azul. Me ajuda, canetinha. Não tá indo, tá ficando só na borrachinha. Uhum. Deixa eu minimizar aqui. Tá travando aqui. Deixa eu voltar aqui. Bora voltar para lá. Viu? Então, a terceira questão, olha só, bora aqui, ó. A terceira questão fala: após meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de um indivíduo no novo teste caiu para 70. Então, significa dizer o quê? Que agora o Y, que representa a quantidade de pontos, vai ser quanto? 70, igual a 82, menos 12 vezes o log de quem? De T mais 1. Então, 70 menos 82 é igual a menos 12 vezes quem? O log de quem? De T mais 1. 70 menos 82 menos 12. Olha que maravilha. Igual a menos 12 vezes o log de quem? De T mais 1. Então, multiplica aqui por menos 1. Esse 12 fica tudo positivo, então vai ficar 12 sobre 12 é igual ao log de quem? De T mais 1. Então, ó, pan, joga para cá, ficar tranquilo. 12 dividido por 12 é 1, né? Ó, log de T mais 1 é igual a 12 dividido por 12 é 1. Bota umzinho aqui. Então, lembrar que aqui tem um 10, então 10 elevado a 1 é igual a quem? T mais 1. T mais 1 é igual a 10. O 1 está somando, vem subtraindo. Então, T é exatamente igual a 9. 9 o quê? 9 meses, tá bom? Então, para o 9, a gente marca como alternativa correta a letra A, B. B de beleza, questão boa, ok, gente? Tá dando para entender, gente? A gente precisa muito, muito, muito das propriedades dos logaritmos para que a gente possa desenvolver essas questões, tá beleza? Então, nada de outro mundo para a gente resolver, tá bom? Então, bora aqui para nossa quarta questão, quarta e última questão. Mais tarde a gente continua a resolução delas, tudo bem? Gente, a quarta questão, a questão do Enem, olha que coisa legal. Diz o seguinte: para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 por mês, tá bom? Para esse valor de empréstimo, o valor de P da prestação é calculado em função do número N de prestações, segundo a fórmula. Então, observe aí, ó, a expressão matemática, tudo bem? Em que ele dá os valores dos logaritmos. Então, ele diz, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Então, gente, o P é o que é que ele diz, ó, o valor da prestação, ó, o valor P da prestação. E N representa o número de prestações. Então, essa expressão todinha ele fala exatamente que tem que ser igual a quanto? A prestação tem que ser de R$ 400 por mês. Né? Eu vou fazer uma viagem, vai custar 5.000, vou fazer um empréstimo. Então, quantas parcelas eu devo pagar, tá certo? De pelo menos em que o valor máximo será de R$ 400, tudo bem? Então, gente, para essa questão eu vou igualar essa expressão todinha a quem? A 400. Então, vai ficar o quê, ó? 5.000
vezes, eu vou colocar entre parênteses, tá? 1,013 elevado a n vezes. Eu não sei porque que ele já colocou direto, ó, 5.000 vezes, mas não tem nada não. 0,013 sobre 1,013 elevado a n menos 1. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Isso aqui tem que ser igual a 400, tudo bem? Só fiz jogar o p para o outro lado, tudo bem? Então, gente, fazendo aqui o meio pelos extremos, eu vou ter aqui 400 vezes 1,013 elevado a n. Lembrar que o 400 vai multiplicar todo, ó, menos 1, é igual a... Se eu multiplicar 5.000 vezes 0,13, tem um 3 zero, vai correr 3 zero, é maior de 13 vezes 5, tá bom? Não precisa nem fazer as continhas aí. Isso aqui vai dar exatamente 65 vezes 1,013 elevado a quem? A n. Então, aqui eu vou multiplicar pela distributiva, tá certo? Então, vai ficar 400 vezes 1,013 elevado a n, mais por menos, menos 400, é igual a 65 vezes 1,013 elevado a quem? A n. Então, fazendo aí, ó, juntando os termos semelhantes, eu vou ter que 400 vezes 1,013 elevado a n, menos 65 vezes 1,013 elevado a n é igual a 400. Tá bom? Então, como são duas expressões semelhantes, 400 menos 65 vai dar exatamente quanto? 335, tá certo? Vezes 1,013 elevado a n igual a quanto? Igual a 400, tá bom? Esse 335 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, 1,013 elevado a n é igual a quem? 400 sobre 330 e o quê? E 5. Pronto. Chegamos numa expressão em que a gente não vai mais nem para frente nem para trás. E aí o que é que a gente lembra? Se duas expressões elas são iguais, significa dizer que também seus logaritmos vão ser iguais. Então a gente está no caminho certo, porque ó, observa que ele dá o log de cada um desses elementos, então fica show, vai ficar log de 1,013 elevado a n é igual ao log de quem? De 400 sobre quanto? 335. Por propriedade de logaritmo, né? O nzinho vem aqui para frente, vai ficar n vezes o log de 1,013 igual. Logaritmando aqui está na forma de razão de divisão, então vai haver uma diferença. Então vai ficar log de 400 menos o log de quanto? 335. Ficou show de bola, porque eu tenho log de 1,013, que é quanto? Aproximadamente 0,005. O log de 400, 2,602, menos o log de 335, 2,525. Então, n vezes 0,005 é igual a 2,602 menos 2,525, fazendo as continhas, dá 0,077. Então, n vai ser igual a quanto? 0,077 sobre 0,005. Fazendo aí as devidas alterações aqui, multiplica aqui tudo por 1.000, vai dar 77 sobre 5, tá bom? Então, vai dar um valor aproximadamente de 15,4, tudo bem? Então, 15,4 no N não é o número de prestações, então 15 fica muito pouco, não chega. Então, a gente vai ter que elevar para o próximo número inteiro, que seria n igual a quanto? N igual a 16. Então, gente,
16 prestações de R$ 400, dentro dessas condições de juro, eu vou poder fazer esse empréstimo de R$ 5.000. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, D, ok? Beleza, questões muito boas, gente, tá bom? Então, deixa eu olhar aqui. Então, galera, essa foi a nossa aula gravada. Mais tarde a gente está ao vivo, continuando a resolução das questões, tá bom? Vocês viram que nada, não mudou muito do que a gente estudou anteriormente de logaritmo. Então, grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e até mais tarde. Tchau, galera.